Boa noite, seja muito bem-vindo à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta, e aqui no meu canal eu ensino pessoas como superar medos e inseguranças que geram ansiedade, depressão, tanta coisa, né? E por falar nisso, no programa de hoje, Liberdade para Dentro da Cabeça, nós vamos falar sobre por que as mulheres são a maioria com ansiedade. Eu estive no treinamento A Viagem esse final de semana, presencial, e, por incrível que pareça, das 20 pessoas participantes, 17 eram mulheres. Incrível como as mulheres sempre, nos últimos 18 anos, eu devo ter, no máximo, 3 dos eventos presenciais com mais homens que mulheres. O restante, mais de 121 edições, muito mais mulheres do que homens. Olha, vou dizer um negócio, eu reputo isso, eu digo que isso acontece porque as mulheres naturalmente se preocupam muito mais com a vida delas do que os homens. As mulheres são muito mais voltadas ao desenvolvimento do que os homens. Os homens se preocupam com o carro, o futebol, as amizades, o boteco, o trabalho, né? O desenvolvimento do trabalho. E as mulheres se preocupam com o desenvolvimento pessoal, com o crescimento, com o cuidado pessoal. As mulheres cuidam muito mais da saúde física, da saúde emocional do que os homens. E eu vejo que a base dessa ansiedade, por incrível que pareça, está nisso. Mas como assim? As mulheres se preocupam muito mais com a saúde física, emocional, espiritual, do que os homens, e elas têm mais ansiedade do que os homens. Por que isso? Tá? Então, a base eu disse que está nisso, porque vem lá da infância algumas instruções que as mulheres seguem à risca e andam sofrendo por causa disso, né? Mas antes de eu dizer isso, que eu vou dizer no final, que é um segredo que eu coleciono há 18 anos, coleciono no seguinte sentido, eu observo o comportamento das pessoas. Eu sou psicanalista e, além de atendimentos individuais, eu faço atendimentos em grupo, né? E eu começo a perceber alguns comportamentos por trás de tudo isso, eu vou contar até o final dessa nossa live. Quero mostrar, então, vou colocar até uns slides para quem está no YouTube poder acompanhar. O que nós vamos falar, né? Porque as mulheres são a maioria com ansiedade e não é o que você pensa, tá? 7 em cada 10 pessoas com ansiedade, 7 são mulheres. Isso é um estudo muito recente, feito ano passado. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e esse índice é muito próximo no mundo todo. 70, e chega a ser mais de 70% das mulheres com ansiedade, de todos os que entram. Então, para cada 10, 7 mulheres, 3 homens. Né? O que acontece? Por que isso está acontecendo? Então, nós vamos falar sobre ansiedade e a mulher, né? Mas, claro que isso tem a ver com homens também. Se as mulheres estão assim, parece que tem espaços sendo ocupados por mulheres que os homens estão deixando de lado, né? Poxa, por que deixar esse peso tão grande sobre as mulheres? Ainda hoje eu conversava com uma pessoa sobre isso. Ela carrega um peso muito grande nas costas, né? 24 horas por dia. E, aos poucos, ela está começando a acreditar que pode liberar um pouco desse peso. E é justamente esse peso que traz ansiedade. E com a ansiedade, fadiga, perda de sono e um monte de outros adoecimentos, né? Bom, nós vamos falar sobre a importância desse assunto, por que a ansiedade entre as mulheres existe, o jeito errado e o jeito certo de lidar com essa ansiedade e o caminho para a cura. Vou falar dessas 4 coisinhas, tá bom? Vai ser uma live bem gostosa. Convida o povo aí. Se você quiser escrever alguma coisinha e der tempo de eu ler, eu vou ler e responder, tá bom? Vamos lá. Qual a importância de falarmos nesse assunto, gente? Por que é tão importante, não é? Primeiro porque
ao que os números indicam, a prevalência da ansiedade está entre as mulheres. A prevalência. E o impacto que isso está causando na vida das mulheres e na vida da sociedade, na vida da família, é muito grande. Ó, vê se não acontece com você, uma pessoa em especial. Assim que acorda, já vai fazer um carinho, né, além das pessoas da casa, fazer um carinho no cachorrinho, que chora muito, né? Precisa pôr uma água nova, o cachorrinho passou a noite toda trancada, precisa fazer xixi. Então, mal acorda, vai levar o cachorrinho para fazer xixi. Volta, começa a fazer café da manhã, né? Depois do café da manhã, ela tem que correr para se arrumar, para ir para o trabalho. E no trabalho, ela mora na cidade, que não é uma cidade muito grande, e ela volta para casa para administrar o almoço da galera que vai chegar ou da galera que vai sair. Administra o almoço, resolve, bota o povo para andar e já vai para o trabalho de novo. Lá no trabalho recebe ligação. Ligação porque ela tem um espaço que aluga, e esse espaço dela, que é da casa, da família, que é alugado, o pessoal que deixou o aluguel, deixou vazio o local, deixou algumas coisas estragadas. E ela lá vai discutir com a imobiliária por que fizeram isso, quem que tem que arrumar, quem que não tem, a cabeça já explodindo e ela no trabalho. Sai, volta para casa às 6 horas, tem que arrumar a janta, vai arrumar a casa, vai... Gente, é muita coisa, né? E final de semana, e ainda tem roupa final de semana, tem casa final de semana, tem que cuidar de pai e da mãe, que são idosos, tem que dar atenção ao marido, e assim por diante. Quem é que aguenta um pique desse? É mulher. Então, as mulheres estão sofrendo muito, muito em função disso. É por isso a importância de falar quais são os sinais. Falarmos sobre os sinais dessa ansiedade na vida de uma mulher, e os sintomas que isso traz, a fadiga, o cansaço, a perda de vontade de se levantar. Uma aluna, a Cris, eu não estou com vontade de me levantar da cama, um cansaço, eu não quero nem olhar. Ela tem várias padarias e não quer olhar, sabe? O peso da ansiedade, da tristeza, do cansaço, da fadiga vai sendo monstruoso nas costas, né? E os sintomas é isso, emagrecimento ou engordar, porque tira a ansiedade na alimentação, não é? Então, tem que cuidar disso. Depois, o impacto social. A gente fala em impacto social, mas o primeiro impacto é na família, né? A família sente a ausência dessa pessoa e sente a presença doentia, uma presença triste, uma presença cansada, uma presença de alguém que não, nossa, irritada porque não dorme bem à noite, não é? Então, são impactos que acontecem na família. E depois, sabe qual é o impacto na sociedade? O adoecimento, o absenteísmo, que a gente fala, é a ausência do serviço, coloca muito... médico passa uma receita, olha, você precisa parar uns 3, 4 dias, então ela tem que se afastar do trabalho. Ninguém percebe que isso tem custos, não é? Então, é muito sério o impacto social disso. Depois, por qual a importância de a gente falar disso? O fortalecimento das mulheres, o empoderamento, fortalecimento, porque à medida que troca essas informações, elas começam a perceber que, poxa, não dá para continuar assim. E eu vejo nessas alunas que eu atendo, como elas se sentem fortalecidas ao perceber que eu não preciso mais carregar esse peso, trabalhar 3 períodos por dia, 3 vínculos de empresa, né? Não dá. Então, ele começa a tirar esse peso, começa a dizer não para alguns filhos que já cresceram e não precisam mais ficar nas costas da mãe, né? Então, ela se fortalece e se empodera para poder dizer esses nãos. A aluna que diz, olha, hoje eu decidi ficar comigo em casa, não é que eu estou cansada, hoje eu escolhi ter um dia de folga para mim. Poxa, que maravilha! Isso é sinal de fortalecimento e empoderamento da mulher, né? Essa é a importância de a gente poder quebrar alguns tabus, alguns mitos sociais sobre, poxa,
Se você tem ansiedade, e vai se tratar e vai falar disso, você é fraca. Quem tem ansiedade é fraca. Não, 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 tem que falar para se fortalecer. Porque se você tampar a boca por causa desse preconceito, você vai continuar fraca e não vai encontrar saídas para isso, não é? O segundo tema é por que existe essa ansiedade. Vamos ver isso aí? O que a gente pode fazer, né? Primeiro fator do porquê existe é um fator biológico, né? Não sei a sua idade que me assiste, mas fatores hormonais, alteração de nível hormonal durante o ciclo menstrual, isso gera ansiedade, a gravidez, a menopausa, tudo isso altera muito fortemente a vida biológica feminina. Vocês sabem disso. A mulher cuida de si, não é? Então, vai ao médico com frequência. O homem vai ao médico quando tem 50 anos de idade. E olha lá, porque o primeiro exame que ele vai fazer não é um exame muito confortável para ele, né? E aí ele não vai. E aí piora. Aliás, cresce cada vez mais o índice de casos de câncer da próstata entre homens. Cresce cada vez mais. É assustador esse nível, porque não vão fazer preventivo, né? Bom, flutuação hormonal, então, é uma das coisas que afetam o humor, né? O humor, a vulnerabilidade feminina, né? Traz transtornos emocionais e mentais, e isso gera ansiedade. Né? Isso é muito importante, esses fatores biológicos. A gente tem também fatores sociais. E quais são os fatores sociais que a gente pode falar? Desigualdade de gênero, que é muito conhecido, né? As mulheres, elas enfrentam isso. Por mais que não se diga, há uma diferença. O sexismo, né? A mulher não tem o mesmo, não é valorizada quanto o homem é, né? Discriminação, violência, isso contribui para estresse, desenvolvimento de transtorno, né? Então, tem que cuidar disso. É algo que a gente precisa minimizar entre a gente, extinguir na realidade. Não dá para continuar assim. Né? E não é uma tarefa feminina apenas, é uma tarefa dos homens. Então, se tem algum homem assistindo aqui, está na hora de acabar com essa desigualdade. Por que mulheres têm 2, 3 jornadas de trabalho e o homem não? Por quê? Eu tenho um motivo que eu disse que eu vou dizer. Não é apenas esse de dizer, a mulher trabalha fora e trabalha em casa. Não é esse o motivo. Isso é a consequência. A mulher trabalha fora, chega em casa, trabalha, e o homem faz o quê? Fica sentado na televisão, e não é só o homem marido, o homem filho. E por que permite que isso aconteça? Não é? Por que permite que isso aconteça? Quantas pessoas ainda hoje, quantas meninas, filhas, servem o prato dos meninos, filhos? Não é mesmo? Por quê? Isso é alimentar uma desigualdade de gênero. É cultural, sim, mas não dá para continuar com esse nível de cultura, não é? Se a gente disser que lá na África existe a costura dos lábios vaginais para que as meninas não tenham sexo, né? Isso é um absurdo, é cultura, mas a gente vai aceitar que isso continue. Temos que falar sobre isso. Então, dizer sobre desigualdade de gênero, e a gente alimenta isso em casa, né? A dupla jornada de trabalho que as mulheres assumem, porque os homens não assumem a divisão dos papéis em casa. Às vezes eu me sinto tentado a dizer, olha, poxa, eu te ajudei hoje. Não, eu não ajudei. Eu fiz o que eu devia fazer, afinal de contas, a casa também é minha. Os pratos eu sujei, são da minha casa, são meus. A cama desarrumada de manhã também é minha, eu devo arrumar também. Não é? Quando eu estou em casa e minha mulher está lavando roupa na máquina e acaba bater a roupa na máquina, eu vou estender, porque também é minha. Não é? Então, se a gente não sabe dividir os papéis, fica pesando. Agora, por que a mulher aceita que o homem fique parado, sentado? Se não é dar uma continuidade a um ciclo que começou lá na família dela, com os pais. Não é? Por que a gente faz isso? Na hora de quebrar esse ciclo e passar também a responsabilidade para o parceiro, para os filhos. Vamos aprender a dividir o trabalho, que aí não pesa nas costas das mulheres, não é mesmo?
porque aí gera cada 10 pessoas com ansiedade, 7 são mulheres. Por quê? Estão atoladas de serviço. Por quê? Porque não conseguem passar para os homens o que é deles. Por quê? Porque mulher tem que cozinhar, mulher tem que lavar, mulher tem que passar, mulher tem que isso. Quantas mulheres se revoltam com essas atividades de casa? Podia simplesmente dividir, não é? Vamos dividir, a casa é nossa, o amor é nosso. Então, ou a gente paga uma pessoa para fazer isso aqui em casa, né? Tá? Falamos da dupla jornada de trabalho, e tem uma coisa que está oculta aí, que também gera muita ansiedade, e esse é um problema. Padrões de beleza irreais para a nossa vida atual. Existem padrões de beleza que estão cobrando muito alto das mulheres, não é? Não só das mulheres, os homens estão entrando nessa também, né? Não podemos envelhecer, não podemos envelhecer, não podemos ter rugas, não podemos ter cabelo branco, né? Uma coisa é ir na academia, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, ter um corpo legal. Outra coisa é proibido envelhecer. E as mulheres mais velhas, as mães, estão disputando espaço com as filhas jovens, não é? E as filhas vão se espelhar em quem? Me diga, não é? Então, não sou contra o Botox, não sou contra, mas por que essa cultura da beleza irreal, que nós temos que ser eternamente jovens? Não tem uma falta aí de alguma coisa? Se eu envelhecer, não vou conseguir conquistar alguém. Se eu envelhecer, eu vou ficar sozinha. O que está acontecendo? E aí vem essa disputa. As jovens, as filhas, se sentem oprimidas por mães elegantésimas que têm posse do dinheiro, do carro, não é? E que se dispõem a disputar, coloca a filha lá na sombra. Os jovens não estão tendo espaço, né, para crescer, porque os velhos, e somos, passou dos 25, já está começando a descer, não queremos abdicar do nosso espaço, não é mesmo? Isso gera ansiedade, porque você está correndo todos os dias atrás de uma juventude que você sabe que não existe mais. E você quer manter uma carenagem, um aspecto externo que não existe, que é uma figuração, e que a sociedade manda. A sociedade está mandando o tempo todo você fazer isso. Quanto é que se gasta hoje? Quanto se trabalha hoje para se manter toda essa escultura, não é? Escultura da aparência, se gasta fortunas. Nossa, não é mesmo? Para gastar fortunas tem que trabalhar o dobro, o triplo, né? Então, uma das coisas que gera a ansiedade nas mulheres hoje, em tão alto grau, é isso, não é? Mas tem motivo para isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Lisa Cristina, estou passando por isso, não consigo trabalhar no meu salão por conta dos serviços domésticos. Pois é. Então, tem que chamar, dividir, tem que dividir os espaços, Lisa, senão, nossa, a sua profissão afunda e você fica triste e isso dá ansiedade, não é? E outros fatores também que contribuem para a existência dessa ansiedade são fatores psicológicos, sabia? O primeiro, internalização de sentimentos. Você está engolindo sentimentos o tempo todo. Você pode pôr um carregador aqui para mim? Tem 20% de bateria, por favor, no seu? Então, a gente falou de internalização de sentimentos e ruminação de pensamentos negativos. Vai dar errado, não vai dar certo. Quando eu chegar em casa, isso vai acontecer. Isso também aumenta a instabilidade da mulher, gerando ansiedade muito alta. Então, cuidado com isso. Seus pensamentos, você se torna naquilo que você pensa. E tem uma coisa, sabe? Um estudo mostra que o nosso cérebro, ele é feito para fazer crescer, manter vivo aquilo que você foca. Então, se você foca só no negativo, qualquer história, qualquer pensamento, qualquer sentimento positivo vai diminuir.
É aquela história, se você alimenta algo, aquilo cresce. O nosso cérebro é assim. E se você rumina pensamentos negativos o tempo todo, você se adequa, o seu pensamento, a sua mente, como é plástica, ela diminui o espaço do que há de bom e só mostra o que há de ruim para você. E você fica focada nisso. Então, para de ruminar coisas negativas e comece a olhar lados positivos também, não é? Flavinho, tenho 2 filhas adultas e minha esposa trabalha também. Legal, bacana, todo mundo trabalhando, trabalhar é importante. Chegando em casa, todo mundo tem que dividir o trabalho em casa, não é? Terceiro fator psicológico que influencia muito na ansiedade feminina é a autocrítica. E isso é uma coisa que acontece entre homens e mulheres, né? As críticas excessivas a si mesmo pode prejudicar a autoestima e a autoconfiança. Você se critica demais da conta. E geralmente as críticas vêm de eu valho menos, eu não sou capaz e tem que ser perfeito. Não é? Tem que ser perfeito. Valho menos, não sou capaz e tem que ser perfeito. Já viu isso? Então, isso é uma das coisas que fazem a ansiedade crescer. Gente, perfeição não existe, não. Para com isso. Vamos em frente, senão eu saio do assunto aqui. Nossa, tem outros fatores que influenciam. Histórias de trauma, abusos sexuais, abusos físicos, negligência, abandono, traumas da infância, né? Que ajudam a desenvolver tudo isso, toda essa ansiedade na mulher. Claro que o abuso sexual acontece em muito maior índice entre as mulheres, não é? Então a gente vai ter um contingente feminino abusado e que tem medo, e que tem ansiedade. Nossa, agora abuso físico é distribuído igualmente para todo mundo, né? Então isso influencia também a baixa autoconfiança, a insegurança, isso gera ansiedade. Então, tem que cuidar. Doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, também estão associadas ao alto índice de ansiedade. Olha quanta coisa favorece a ansiedade. Por que diabetes surge? Por que hipertensão surge? Está tudo relacionado ao estilo de vida que eu aprendi na infância, que eu não merecia cuidar de mim. Né? Então, tem a ver com alimentação, não é? E também a falta de acesso a um tratamento adequado para a ansiedade. Né? E aí nós vamos terminar no que eu quero trazer para você. Tem jeito errado de lidar? Tem. Eu falei já agora há pouco. Se você quer lidar com a ansiedade, a pior coisa que tem é você focar no perfeccionismo. Tem que sair tudo certinho, inclusive trabalho. Você tem que dar conta de tudo, absolutamente tudo. E eu vou falar como terceiro nível. Perfeccionista é uma pessoa que sofre demais. Não só ela, como faz os outros sofrerem, porque cobra dos outros a perfeição que não estou vendo nisso, não precisa. Gente, uma realidade é melhor o feito do que o perfeito não feito. Você quer a perfeição e nunca chega na perfeição. Você perde o tempo de entrega, os prazos, você adia demais e aí acaba procrastinando, porque a perfeição vai ser isso, procrastina, empurra com a barriga, porque não está dando certo. E aí vem a procrastinação, e às vezes a procrastinação vem por insegurança. Eu me sinto inseguro, tenho medo de críticas, medo de julgamentos, e aí eu procrastino uma escolha, uma decisão, procrastino uma separação de uma relação doentia, tóxica há décadas, procrastino porque a família, a igreja, a sociedade vai falar mal, não é? O que vão dizer de mim separada, não é? E aí procrastino uma decisão de amar alguém, porque nessa idade eu não posso amar, procrastino porque posso ser traída novamente, procrastino. E aí eu vou empurrando com a barriga momentos de realização minha e querer dar conta de tudo sozinha, sozinha, né? É preciso compartilhar. Se você faz tudo sozinho, sabe qual é o problema? O outro não faz nada. E você habitua o outro a não fazer. Se você faz o café da manhã há trocentos anos,
O outro vai acordar no tempo dele, porque sabe que o café vai estar pronto. Agora também não dá. Amanhã você não vai fazer o café da manhã e não avisa, né? O outro vai acordar no mesmo horário e esperar o café pronto. Então você tem que começar a desmamar, fazer a troca. Ei, peraí, ó, seguinte, vamos lá. Toda terça, quinta e sábado você faz o café da manhã, por favor, que eu estou precisando respirar um pouquinho, eu quero sentir o gosto do seu cafezinho. Vamos começar a trocar. Então, não dá para você querer fazer tudo. Quando você faz tudo, o outro não tem espaço para demonstrar amor por você. Quando você faz tudo, o outro não tem espaço para fazer um pouco por você. Quando você faz tudo, o outro não tem espaço para aprender a fazer algo. Quando você faz tudo, você inutiliza a proatividade do outro. Quando você faz tudo, você fica ansiosa, porque o tempo seu não dá, não tem espaço para fazer nada mais, nem cuidar de você. Aí é quando vem a ansiedade, não é? Então, cuidado com esse querer fazer tudo. Tem um caminho de cura, e o caminho é autoconhecimento. Você entender por qual motivo você chega nesse ponto de querer fazer tudo sozinha. E eu digo, sabe por quê? É porque você lá na infância mostraram para você que se você não fizesse, você não era amada. Se você não fizesse, você era castigada. E você aprendeu a fazer, que só fazendo tudo você seria admirada. E hoje, até hoje, 30, 40 anos depois, você continua fazendo tudo, esperando ser amada, recompensada, e isso não tem vindo, não é verdade? Não tem vindo porque você não dá espaço para os outros fazerem. Como que eu vou demonstrar amor por você se eu não consigo fazer nada por você? Porque você faz tudo. E aí você fica frustrada. Porque você faz, todo mundo faz esperando algo em troca, não faz? Ah, não é feio. Não, não é feio, não. Tem dois tipos de amor. Um amor que é aquele que a gente dá sem esperar nada em troca, que é um amor lá dentro da gente, eu chamo de amor feminino. O amor feminino é um amor incondicional, é um amor interno. Agora tem um outro amor, que é um amor masculino, não é do homem, masculino, é da energia masculina, que é o amor que eu faço, espero algo em troca. E todos nós precisamos disso. Tanto os homens quanto as mulheres precisam dos dois. Então você faz gratuitamente, mas você espera que olhem para você. Mas não vão olhar, porque você está acostumando os outros nisso. Então tem que dar esse espaço. Para de carregar tudo nas costas. Autoconhecimento. Por qual motivo você faz isso? Ah, porque eu preciso preservar minha imagem, ou eu preciso ser vista como uma pessoa boazinha, ou só eu fazendo tudo pelos outros, os outros vão me aceitar por perto. Está tudo lá no autoconhecimento. Não está em trabalhar 3 vezes por dia, 3 jornadas por dia. Está em você se escravizar nisso para atender um trauma de infância. Né? Isso é autoconhecimento. Então, é importante você compreender a sua ansiedade, da onde ela vem. Vem do medo e da insegurança. Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada, me sinto insegura. E é por isso que eu trabalho feito louca, para ser independente, porque minha mãe sofreu muito quando meu pai a deixou. Porque ela não trabalhava, só trabalhava em casa. Então eu não vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar feito louca para ter meu carro, minha casa, meu dinheiro e não depender de homem. E aí você fica tão poderosa e não pode amar ninguém, porque ninguém cabe no seu perfil, entende? E isso é ansiedade que corrói você. Né? Quantas mulheres não sofrem porque chegam aos 40 anos, realizaram o sonho da mãe, que nunca sonhou isso, mas de ser independente, seja independente, minha filha, nunca dependa de homem nenhum. Realizaram esse sonho da mãe aos 40 anos de idade, mas estão tão alto no nível que não aceita qualquer homem e não acha qualquer homem, né? Não acha, porque o homem para elas tem que ser um homem que se subjugue a isso tudo. E ela não quer um homem assim também, né? E isso gera ansiedade. Identificar, o segundo passo no autoconhecimento é identificar as raízes disso, como eu estou contando para você, da onde vem? Que vem lá da infância, dessa arquitetura familiar que fez com que você se tornasse uma pessoa forte, destemida, brava, independente, autônoma, e que não cabe ninguém do seu lado. E aí
7 entre 10 pessoas no mundo que sofrem de ansiedade são mulheres, né? E além disso, o autoconhecimento vai mostrar para você o impacto que todo esse medo e insegurança geram na sua vida. Se é que você não percebeu de tudo que eu falei aqui, né? Próximo passo, o caminho para você se livrar dessa ansiedade é seguir uma prática conduzida. Não dá para ficar só lendo livros e assistindo vídeos. É importante você entrar numa prática conduzida que já foi feito esse caminho, como, por exemplo, vamos fazer uma trilha? Vamos. Só que nessa trilha, não existe trilha, é só a mata. Ninguém nunca andou nessa mata. E você entra nessa mata para fazer uma trilha, você se perde lá na frente, porque não tem caminho. É diferente quando você pode dizer, vou entrar nessa mata, mas tem uma trilha. Você entra, mas sozinha, você nunca andou. E lá no meio tem vários caminhos, você se perde. Terceira forma é, eu quero fazer uma trilha, eu conheço um guia que já andou por todo esse lugar, ele vai me levar até o ponto certo, para eu chegar naquela cachoeira linda. É um guia, então seguir uma prática conduzida. Não é? Bom, um caminho já trilhado para acelerar seu processo de cura com acompanhamento direto. E o lugar que eu quero dizer para você que existe para fazer isso, para você superar medos e inseguranças e baixar esse nível de ansiedade astronômico que a gente está vivendo, é o processo terapêutico A Origem. Né? E eu vou falar dele mês que vem. Hoje só quero dizer que ele existe, é um processo com resultados inacreditáveis, rápido, em menos de 2 meses você consegue superar medos e inseguranças. Me segue, me acompanha, entra num link da bio. No final do mês de abril, eu vou dar um mini curso de três encontros falando sobre como superar medos e inseguranças. É gratuito online. O processo terapêutico não, ele é um curso de 5 semanas, ele é pago, mas com resultados maravilhosos, rápidos, com guia do começo ao fim, e você se transforma. Né? Então era isso, gente. Eu queria falar sobre ansiedade entre as mulheres e o que tem feito de estrago na vida de tantas mulheres. Uma das coisas, liberdade não é ser sozinha. Liberdade não é carregar o mundo nas costas. Liberdade não é você fazer sozinha tudo, 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 tudo. Liberdade é saber até onde você deve carregar o peso, qual é o seu peso e qual é o peso do outro, e que você não deve carregar o peso do outro. Sabem que eu estudei num seminário, e que no seminário tinha um Padre Haroldo, dizia assim, se a cruz está muito pesada, você não está conseguindo carregar, é porque a cruz não é sua, não. Você está carregando a cruz dos outros. Não é mesmo? Então, nós conseguimos carregar a nossa própria cruz. Mas carregar a cruz dos outros a gente não dá conta. Aliás, o outro merece sentir o peso da cruz dele, para ele fortalecer a vida dele, é ou não é? Então, tá bom. Gratidão a todos vocês que me acompanharam hoje. Quero dizer que quinta-feira tem mais. Eu gostaria de ter trazido o tema da live, mas eu vou colocar amanhã para vocês, tá bom? Meninas, mulheres, dividam. Coloquem responsabilidade na mão dos seus homens, sejam eles filhos, maridos, amigos, colegas de trabalho. Dividam as responsabilidades. Você não precisa carregar tudo sozinha. Vamos trabalhar junto nisso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Dá licença que eu vou desligando, tá? Tchau, tchau.